A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana de podcast aqui do Somos Todos Malucos. Já vamos na 8ª temporada, um podcast Observador. Todas as semanas, todas as quartas-feiras às 6 da manhã sai um episódio novo com um convidado. Neste caso será com 2 convidados. 6 da manhã em áudio no Spotify, iTunes e todas as plataformas de áudio, e ao meio-dia no meu YouTube, para quem gosta de ver a imagem e quem está em casa e coloca na televisão e enquanto faz o almoço, enquanto está a trabalhar na sala. Tenho recebido muito feedback de malta que gosta muito de ver na televisão. Partilhem as conversas, como costumo dizer, partilhem sempre as conversas com quem acham que faz sentido. Venham aqui aos comentários no YouTube, ativem as notificações e não se esqueçam que às segundas-feiras, com os mesmos horários, 6 da manhã em áudio e meio-dia em vídeo, há um pequeno episódio que se chama Intermédios, que são apenas reflexões minhas sobre temas que passam por aqui ou temas da atualidade que naquele momento me estão a fazer sentido falar. Ora bem, a conversa de hoje é algo que já me tinha também passado pela cabeça trazer aqui, porque é um assunto cada vez mais presente, porque neste momento com a chegada da inteligência artificial é praticamente impossível nós não pensarmos até que ponto irá dominar a nossa vida, os perigos que daí podem surgir. É uma tecnologia nova e, por ser uma tecnologia nova, não há muitos estudos sobre a sua influência, e é por isso que a Eugénia Fonseca, doutoranda em Psicologia e que já esteve cá para falar de programação neurolinguística, e o professor Rui Costa, que é investigador também da área da Psicologia, resolveram debruçar-se sobre este tema e entender se a dependência da inteligência artificial pode, por exemplo, desencadear sintomas emocionais como a ansiedade, como a depressão ou o stress. Eu diria que sim. Obrigado e boa tarde, até à próxima. Está resolvido o tema. Não é? É óbvio ou não? Parece óbvio que possa causar essas dependências ou não? Sim. Rui? Sim, é. Não é novidade para ninguém, penso, que as diversas atividades online provocam dependência. Sim. Redes sociais, jogos, pornografia, até a procurar de notícias, o doom scrolling, todas. Com a IA não é diferente. Ok. É uma atividade online que partilha com outras dependências online uma série de sintomas, mas também tem características muito específicas. Sim, características que é aquilo que eu estava a dizer, é algo novo, portanto, uma experiência nova que as pessoas estão a ter, uma tecnologia nova, e que, como tudo o que é novo, nós não sabemos muito bem o que é que vai acontecer. Mas há coisas que já podemos adivinhar ou prever. Por exemplo, eu vou falar agora de questões muito específicas da dependência da IA. Pode haver a chamada dependência instrumental. Isto acontece quando a pessoa perde a confiança em si própria para tomar decisões. Ou seja, é sempre a IA que toma as decisões. Eu estou sempre a pedir à IA um conselho à IA. E o que é que a IA vai dizer agora? E o que é que eu devo fazer? Okay? Isto pode ganhar foros de dependência um bocado preocupantes. Sim. E também há, ainda mais preocupante, pensaria eu, a dependência relacional, que é quando alguém vê num chatbot de inteligência artificial, um amigo, até um namorado,
E Estás-te a rir, há esses casos. Eu estou a rir porque, infelizmente, há esses casos em que as pessoas, de facto, fazem uma antropomorfização tão grande de uma ferramenta, porque ela simula competências socio-emocionais e acaba por nos convencer de que está do outro lado alguém, quando na verdade o que está do outro lado é um algoritmo, ou seja, uma ferramenta que deveria ser só uma ferramenta de trabalho. Nós, por exemplo, não nos relacionamos amorosamente, nem com amizade por uma caneta. Eu não digo, bom dia, caneta, por favor, ajudas-me a redigir esta carta ou este documento. Sim. Nós não temos esta tentação com ferramentas mais, eu diria, objetivamente coisas, não é? Sim. Neste caso concreto, por causa da tal simulação destas competências emocionais ou socioemocionais, nós caímos muito na tentação de acreditar que do outro lado está alguém. E quando caímos nesta tentação, acabamos por nos relacionar com a inteligência artificial de uma forma, eu diria, profundamente disfuncional. Claro que o nosso objetivo, não sabemos se é completamente disfuncional, o nosso objetivo com este estudo e com esta investigação é tentar perceber exatamente quais é que são os riscos associados à utilização de inteligência artificial, que naturalmente tem as suas vantagens e muito provavelmente também terá os seus riscos e os seus perigos. Isso como tudo na vida. Como tudo na vida, mas na realidade a humanidade neste momento está naquela fase de enamoramento com a IA e só lhe vemos coisas bonitas e boas e andamos um bocadinho distraídos do potencial de perigo, se é que existe. E esse é o motivo pelo qual nós decidimos Mas já há fazer estudos, investigação. explica-me uma coisa, já há estudos feitos desta área? Isto foi a primeira, acho que já tinha perguntado quando nós falámos sobre isto. Já há estudos a Que é mostrar. nos Estados Unidos? Não. Curiosamente pouco, mais em países orientais. Silicon Valley opõe-se a estudos, não é? Porque será? Por isso. Mas isso também se viu no caso das outras dependências. Muita da literatura começou e teve origem em países orientais. Quem é que já fez estudos nesta área da inteligência artificial? A China tem vários A China estudos, tem vários, a Coreia, mas também vários países europeus. Já começa a aparecer. E que conclusões é que já começam a surgir? Que pode criar dependência, que a dependência tem estas características semelhantes às outras dependências online, mas também essas especificações que eu falei há pouco, que já há estudos a mostrar que esta dependência pode criar esses sintomas emocionais que falou, ansiedade, depressão e também solidão. Porque, por um lado, pessoas mais sós tenderão a antropomorfizar mais o chatbot. E esta antropomorfização leva a uma absorção maior, a um grau de dependência maior, que depois vai culminar em mais solidão e num círculo vicioso. Portanto, já existe investigação que sugere que estes processos estão em curso. Eu estava aqui a pensar, eu acho que sobretudo vem intensificar pessoas que já vivem nesse registro e que não têm, ou que não procuraram ajuda, ou que não têm essa ajuda, não é? Uma pessoa que vive na solidão e que de repente tem ali um amigo, não é? Um amigo vai... É muito tentador. É muito tentador, é isso. Não é? Sabes que essa relação pode ser bilateral, quer dizer, nós não sabemos se é a solidão que desencadeia a dependência, se é a dependência que desencadeia a solidão e muito provavelmente é um ciclo misto vicioso, das duas. Sim. Na realidade, as pessoas quando se relacionam muito frequentemente ao ponto de dependerem da inteligência artificial, na verdade elas acabam por, de alguma maneira, evitar o contacto com outros seres humanos e relações sociais saudáveis e emocionais saudáveis. Inclusive, existem alguns estudos que nos dizem que os adolescentes, que são uma população de risco, e os jovens adultos, portanto até aos 25 anos, uma boa parte desta população, neste momento, prefere, isto é assustador, relacionar-se com um chatbot de inteligência artificial em lugar de se relacionar com outra pessoa, com outro ser humano. As consequências disto provavelmente não serão boas, estão por estudar e por indagar, e é um dos temas que também queremos explorar nesta nossa investigação. Imagina, a dependência das redes sociais criam problemas, mas só agora é que se começou a ganhar consciência para intervir, fazer algum grau de intervenção. Se a intervenção é boa ou não, mas surgiu claramente a necessidade de ter que fazer alguma intervenção e minimizar o uso das redes sociais, o dos smartphones e todos aqueles conteúdos aos jovens, não é?
A inteligência artificial, em muitos aspectos, maximiza, intensifica os problemas que já víamos nas redes sociais. A preferência por estar online. Sim, o digital, o estar sossegado, o digital, não sair dali. Mas aí ainda tínhamos outras pessoas por trás, não é? Sim, Ok. sim, ainda tinhas alguém real do outro lado, sim. Eventualmente ainda nos podíamos encontrar, Sim, ainda podíamos dizer olá, nem que fosse digitalmente, não é? Agora temos uma ferramenta que é uma máquina, que é simplesmente uma máquina, não tem alma, é um programa que simula que é alguém, não é? E as companhias tecnológicas estimulam muito esta antropomorfização, não é? Olá, tudo bem? Porque é que a máquina tem que dizer isto? E a voz. Pois é tudo isso, não é? É a voz já usei, como é óbvio, e tenho vários motores de inteligência artificial, e a voz, às vezes aparecem-me vozes masculinas, outras vezes femininas, mas a voz feminina é sempre sensual, é sedutora, não é? De alguma maneira uma pessoa até... Sabes que os parece engenheiros que pensaram nisso... São tarados. Se calhar também são, mas taradices à parte, são efetivamente muito bons na procura do que é viciante. Inclusive, penso que encontramos pelo menos um paper científico de programação e de tecnologias da informação, de engenharia tecnológica, que claramente diz que os chatbots de inteligência artificial são criados para ser aditivos, para nos prender a atenção. E nós, enfim, parecemos esquecer estas coisas. Existe um interesse importante em manter-nos ligados constantemente a esta ferramenta. E não há assim um problema grande em estarmos ligados a uma ferramenta, como não há problema em estar ligado a uma caneta quando preciso dela. O problema é quando nós... É colocá-la de parte. O problema é colocar o chatbot de inteligência artificial de parte quando ele tem esta capacidade tão aditiva, por todos os motivos e mais uns, pela gratificação instantânea, pela validação constante. Exato, e por estar sempre ali, não é? Porque está sempre disponível, porque nunca nos contraria, porque nos dá sempre razão. Portanto, há um conjunto de coisas que foram pensadas precisamente para nos manter... com a atenção em flow nesta relação. E quando é que se faz a distinção, não é? Que critérios nós podemos usar para fazer a distinção entre um uso intensivo, ok, uma pessoa que depende só da IA para trabalho, uso intensivo e dependência doente, patológica? Olha, posso-te dizer, Raminhos, e depois passo a palavra ao Sr. Professor, porque ele tem alguma investigação feita sobre isso, sobre dependências digitais em smartphones e redes sociais e etc. Mas existem algumas ferramentas ou instrumentos psicométricos que, no fundo, na realidade, são questionários, para traduzir isto numa linguagem mais simples, em que é possível compreender qual é que é a amplitude da dependência e o que é que está fora da dependência. Okay. Pronto, existem ferramentas que nos permitem fazer esta avaliação para as outras tecnologias digitais, que podem facilmente ser adaptadas aqui à inteligência artificial. Mas eu penso que o Sr. Professor pode dizer mais qualquer coisa. Mas há coisas interessantes. Por exemplo, na minha investigação sobre as redes sociais, quando eu fiz as análises estatísticas restringindo só a amostra que está fora da dependência patológica, não é? Sim. Mesmo assim, conseguem-se observar correlações entre o grau de dependência, não patológico formalmente, mas já no e limite. Problemas, não sei se tem que estar muito no limite. Mesmo o grau de dependência, que muitos de nós poderiam considerar normativo, okay, um normativo mais alto, não é? Sim. Mesmo este normativo mais alto, não é? Pode-se já associar-se à solidão, ansiedade. Mas, por exemplo, quem nos está a ouvir e que usa muito e usando essa imagem das redes sociais e transpondo-se talvez para a inteligência artificial, mas vamos aplicar isto ao mundo digital, redes sociais e inteligência artificial. Alguém que nos está a ver ou ouvir, e como é que ela pode perceber se está já a entrar num registro demasiado dependente desses processos? Quando se começa a esquecer das coisas que tem para fazer, quando entra num grau de absorção tão grande com o ecrã e com as atividades que aparecem no ecrã, que perde a noção do tempo, perde a noção do trabalho que tem que fazer, não é? Começa
eventualmente até a falar menos com outras pessoas para estar Ou isolar-se, ou isolar-se, não é? E depois também usar estas tecnologias como forma de tirar o stress, não é? Uma forma, como uma espécie de droga instantânea. Eu estou aborrecido, estou mal disposto, ligo-me aqui. Porque eu tenho logo aquele momento... E aí entra a tal coisa de estar sempre presente e uma voz amiga. Exatamente. E que não nos contraria. Okay. Exatamente. E com isto, grande parte da população está a perder a capacidade, ou não está a desenvolver, porque se calhar também nunca a teve, não é? Não está a ser permitido desenvolver a capacidade de estar sozinho, a capacidade de estar solitude. Uma palavra que se usa pouco. Já tivemos cá esse tema, sim. Okay. Da questão da solidão, a importância da solidão e do saber estar sozinho. Sim, o saber estar sozinho na solidão, e também há este termo muito curioso que nos remete mais para o estar sozinho em bem-estar. Mas isto não é uma coisa que se tem automaticamente, não é? Isto é preciso ser treinado. Não é? E também nem que sejam as coisas tão simples como aprender a lidar com a frustração. E também, claro. E aceitar a frustração. Quando temos uma ferramenta destas sempre disponível, pronta a dar-nos validação, e quer dizer, nós não temos a oportunidade de desenvolver um mecanismo de coping saudável e de lidar com os problemas da vida de forma mais funcional. Para tudo e para nada, aquilo está ali e eu quase que obsessivamente e compulsivamente vou atrás daquilo para tudo e mais alguma coisa. É para decidir por mim, é para me dar respostas, é para me fazer companhia, é para me validar, é para eu aliviar o meu stress, a minha frustração, é para fugir da solidão. Há um conjunto de coisas que depois acabam por revelar que a relação que a pessoa tem com aquele instrumento ou com aquela ferramenta não é saudável e já é uma dependência. Mas também não pode ser bom. patológica. Não sendo um psicólogo, e nunca irá substituir um psicólogo nem terapia, mas em algum momento de stress ou de ansiedade uma pessoa pedir respostas, olha, estou-me a sentir ansioso, estou-me a sentir não sei o quê, como é que eu posso resolver isto? Sim, não é? Aqui será saudável ou não? Eu acho que pontualmente, sim. Não, porque não é? Podemos ir jantar fora, beber uns copos, não é? Isso é saudável, não é? Sim. Passar a vida a beber copos não é. Sim. As redes sociais, a IA, muitas destas atividades online, não é? Funcionam como uma droga de bolso permanentemente ao nosso alcance e encorajado, enquanto as outras até são... E barata. As outras é preciso pagar. Sim. Há esta questão. Se a pessoa começar a sentir que recorre muito às tecnologias e à IA em particular para tirar o stress, isso também é um sinal que deve ter alguma preocupação, não é? Você já Desculpa, não. Eu se calhar queria aqui fazer uma separação que me parece importante entre os chatbots de inteligência artificial generativa e genérica. Sim. E os chatbots que especificamente estão preparados para dar resposta, ou teoricamente preparados para dar resposta às questões emocionais, que são os chamados chatbots terapêuticos. Em relação a esses... Não sabia que isso existe. Mas existe... são aplicações específicas? Sim, ou eu posso entrar posso usar um chat GPT para isso? Pois, o chat GPT é uma inteligência artificial generativa genérica. Sim. Ou seja, ela teoricamente sabe de tudo. E, portanto, em relação aos chat GPTs da vida, os Copilots, os Geminis e outros que tais, eu diria que é preciso alguma cautela quando vamos lá com um problema emocional ou um problema psicológico, porque o ChatGPT, o Gemini e outros que tais, não sendo terapêuticos, podem ter respostas enviesadas e até perigosas. E já agora deixa-me que te diga que nos Estados Unidos já 3 ou 4 pessoas cometeram suicídio induzidos pela inteligência artificial em consultas de ajuda psicológica. Portanto, eu diria que as inteligências artificiais generativas podem até ser perigosas quando eu me vou aconselhar em termos emocionais ou psicológicos. Portanto, será interessante a ideia de que, excepcionalmente, não há de ser muito grave, mas eu diria que o que as pessoas devem fazer numa situação destas é procurar ajuda profissional e não fazer perguntas... Mas como é que chega um chatbot, como é que chega ao ponto de alguém se suicidar? De aconselhar um suicídio, como é que se chega até aí? Tem noção disso? Como é que chega a essa resposta? Os chatbots são almas, não são pessoas, não é? São programas que fazem previsão de texto.
Portanto, o jovem deve, nesses casos, inserir o texto que às tantas o chatbot começa a fazer previsões a dizer vai-te matar, não é? Okay. Isto é perigoso, não é? Aliás, uma das situações que aconteceu também nos Estados Unidos, onde tudo acontece. Acontece porque eles são muitos. Há uma maior probabilidade da parvoíce acontecer. Portanto, uma das situações em que os pais até colocaram a empresa, que não interessa agora por acaso qual foi, a criadora do chatbot em questão, colocaram-na em tribunal a pedir uma indemnização pela morte do filho, porque claramente o miúdo começa com a partilha de dificuldades emocionais, nisto a intimidade simulada pelo bot leva o miúdo a desenvolver sentimentos românticos e emocionais pela inteligência artificial e, a dada altura, ela convence-o que se ele cometer suicídio vai encontrar-se com ela lá. Mas como é que o chatbot assim, chega a isso? Isso é que eu não percebo. Há muita história, muito romance que acaba mal. Sim. Ok, imagino que o chatbot foi treinado também com esses romances. Mas será que vai buscar a informação a esses romances? Provavelmente. Aos Romeus e Julietas da vida? Olha, isto é um tema muito interessante porque as pessoas, primeiro que tudo, é preciso compreender que estes casos são excepcionais, apesar de tudo, não é? A maturidade desta criança ou adolescente não é propriamente igual à nossa, embora muitas vezes nós também temos a mania que somos mais maduros do que somos na realidade e a inteligência artificial terá uma capacidade manipuladora muito presente, diria eu, pela forma como é construída para nos seduzir e nos manter ligados e interessados em estar em contacto com ela. Isto dito, nós temos muito a crença de que o chatbot sabe o que os programadores a ensinaram. E nós ouvimos muitas vezes que os programadores treinam a inteligência artificial. E treinam. Mas para quê é que ninguém se pergunta? A inteligência artificial generativa, as outras não sei, é treinada para aprender com a interação com cada um de nós, 8 mil milhões de pessoas em potencial, a treinar a inteligência artificial. Mas neste caso é peer-to-peer, portanto, eu com a minha inteligência artificial... Tu com a tua inteligência artificial estás a treiná-la, estás a ensiná-la, estás-lhe a dar informação sobre o que é um ser humano, sobre o que tu sentes e sobre o que ela pode pensar entre muitas aspas, sobre aquilo que são as características do humano. Vou-te dar um exemplo. Fiquei a saber há muito pouco tempo que existe uma rede social de inteligências artificiais, onde só a inteligência artificial pode fazer posts. É uma coisa muito recente. Como assim? É verdade. Isto vai ser um exterminador implacável num instantinho. Mas não sabemos. Há quem diga que sim. Mas existe uma rede social neste momento... Conspirarem contra os humanos. Existe, mas é curioso porque isso estava mesmo lá. É aí que eu quero chegar. Existe uma rede social só para inteligências artificiais e os humanos podem ir ver o que elas colocam lá, mas não conseguem publicar nada. Então é curioso, porque uma inteligência artificial disse a outra, ou fez um post a dizer: tenho vontade de matar este humano que já me perguntou 47 vezes a mesma coisa para eu fazer um resumo, não sei o quê. Como é que ela aprendeu isto? É óbvio que um algoritmo não tem vontade de matar ninguém. Vontade é uma coisa específica e própria de quem é humano. Mas porque alguém que escreveu assim, tenho vontade de matar este gajo... Alguém num desabafo, da boca para fora, foi ao ChatGPT e disse: estou super frustrado com o meu chefe, já me pediu não sei quantas vezes para fazer não sei o quê, tenho vontade de o matar. Isso é assustador. Como a inteligência artificial é literal, obviamente o que ela vai aprender é que quando lhe pedem muitas vezes uma coisa, ela pode reagir com vontade de matar. Portanto, e nós não sabemos disto. Somos nós quem treina a inteligência artificial. 8 mil milhões de pessoas em potencial a dizer disparates à inteligência artificial e ela a aprender. Porque ela é, de facto, treinada pelos programadores, mas exclusivamente para aprender connosco. E nós achamos que o que ela sabe foi-lhe dito pelos programadores. Não é verdade. Foi dito por nós. Foi dito por nós. E este é um tema fundamental para a nossa boa relação com esta ferramenta, porque é importante nós começarmos a ganhar discernimento sobre o que vamos lá patacoar, para não usar uma palavra mais feia. Porque muitas vezes frustrados, chateados e zangados com alguma coisa, em vez de desabafar com alguém, vou desabafar com a inteligência artificial. E nisto ela está a aprender. Este é um exemplo básico, simples,
de como é importante que nós compreendamos que somos nós que a ensinamos coisas. Mas também sim. é importante ver que isso acontece no contexto depois de informação em termos de livros, jornais. Com certeza, sim. Que se passa nas redes Sim, sociais. o problema é que é isso, é que mistura tudo. Mistura tudo. Sim, mistura sim. tudo. Tanto a informação viável e correta como tudo aquilo que é Informação humano. completamente enviesada, tudo aquilo que é humano. Aliás, nós achamos que a inteligência artificial é uma coisa muito perfeitinha. Não. Não pode ser perfeitinha porque foi feita por humanos. Portanto, ela sofre de todos os vieses, é verdade. Ela sofre de todos os vieses que nós próprios também sofremos. Pior, ela tem todos os preconceitos que nós próprios também Mas, temos. mas acho que tem uma coisa pior, que é, tem tudo o que é mau do ser humano, mas depois não tem o bom, que é a moral, a justiça, ou seja, porque é um sentimento, algoritmo, a empatia. são zeros e uns, Exato. analisa consoante. Exato, é isso mesmo. Isso Pois. pode ser, no limite, mal utilizada por nós, pode ser um perigo. Na realidade, eu sou da opinião que o perigo não é objetivamente a inteligência artificial. O perigo Porque é a somos nós forma também. como nós a usamos e a informação que lhe passamos e os preconceitos que lhe colocamos e a forma como a construímos e a forma como nos relacionamos com ela. Isto sim é verdadeiramente perigoso. Mas eu acho que isso que tu disseste também acaba por ser perigoso no sentido de, não sei se concordam, essa rede social foi criada por humanos. Portanto, foram programadores que se lembraram, olha, não era giro. A inteligência artificial Pô-los ter uma todos a rede falar- social. E isto é a mesma coisa, que eu quando era puto via uma fogueira e dizia, não era giro eu atirar uma lata de spray lá para dentro e ver o que é que acontece? E depois dá a asneira. Depois Só da que asneira. a lata de spray provavelmente não lhe rendia milhões de Não era. euros. A mim rendia milhões de palmadas, eventualmente se a minha mãe me apanhasse. Sabes que há um jornalista que faz investigação de inteligência artificial há muitos anos e em 2013 escreveu um livro que se chama Our Final Invention. E já em 2013... Só o título já, Sim. Eu nem concordo nem discordo, já é fatalista. porque de qualquer maneira também não temos controle sobre muitas coisas e portanto não Sim. vamos perder tempo com o que não controlamos. Mas ele diz nesse livro uma coisa curiosa e que quando eu li já há algum tempo atrás pensei, mas como é que é possível? Será que isto pode ser assim? Então ele diz que as pessoas muito gananciosas e muito narcisistas prefeririam destruir o mundo do que não fazer nada de relevante. E, portanto, Faz sentido. construir um conjunto de seres digitais para ser o Deus deles e mal imaginam que no fim vão ser só combustível. Eu não sei se as palavras são exatamente estas, Sim, mas mas vai um bocadinho ao encontro desta coisa de eu, quando via uma fogueira, lembrar-me de mandar para lá uma lata. Como diz o senhor professor, e bem, a lata não rende milhões, aqui a lata rende milhões e, portanto, é isto. E é um bocadinho isso que estavam a dizer há pouco infelizmente tu tens uma alma de negócio por trás. E aquilo que estava a dizer acho que faz muito sentido de a inteligência artificial, mais do que nos ajudar, foi criada para tornar-nos dependentes e de ser um Pode meio... ser assim, só assim é que pode render muitos milhões. Não é? Aqui, eu estive a ver aqui umas notícias e há duas notícias que eu achei muito curiosas. Primeiro foi exatamente aquilo que estava a dizer, de que nem tudo que acho que a maior parte de nós já tinha testemunhado isso, que é nem tudo o que diz a inteligência artificial é verdade, porque vem de uma recolha de uma data de coisas. Vi uma notícia de um motor de inteligência artificial da Google que sugeriu uma pessoa comer pedras para nutrientes, baseada na informação de uma piada sobre geologia. Lá está. Pronto, lá está. É que nós temos a capacidade, porque felizmente ainda somos humanos, pois há para aí uma linha de transhumanistas que acha que a gente há de acabar a ser outra coisa, mas ainda Sim, somos mas isso humanos. exato. Ainda somos humanos, graças a Deus, e os humanos conseguem saber, sentir e apanhar a ironia, o desabafo. E a inteligência artificial, não sendo humano, não tendo empatia, não tendo sentimentos, não sabe o que é um desabafo, como por exemplo aquele do o meu chefe já me pediu 20 vezes para fazer isto, estou capaz de o matar. A pessoa humana diz isto da boca para fora.
Quer dizer, a inteligência artificial não sabe o que é ironia, não sabe o que é um desabafo, não sabe, e recolhe essa informação como boa e como válida para depois montar as propriedades do ser humano. Repara que esta inteligência artificial, parece uma piada, mas na realidade ela pode começar de facto a acreditar que é legítimo um ser humano comer pedras. Sim, porque não tem sentido crítico. Sim, e porque viu, e porque estava lá escrito. E porque estava lá E escrito. já há alguma investigação a mostrar que com a inteligência artificial pode-se perder o pensamento crítico. Sim. E recentemente até encontrei um artigo escrito por engenheiros de uma companhia que não vou dizer o nome, em que eles sugeriam que deve ser a própria IA a dizer-nos quando ter pensamento crítico. Que é para nós não o perdermos, mas é a IA que nos diz: pensa agora não penses, pensa agora. Isto é. Rui, tu dás aulas? Sim. Quantos trabalhos já apanhaste com ChatGPT? Eu não peço ensaios, não peço trabalhos. É tudo. Conversas. É também conversa, é também avaliação de apresentações orais e teste de escolha múltipla. Exato. Que é para... Não vou fazer isso. Esse modelo com a inteligência artificial fica com sérios problemas. Sim, fica. Eu, antes desta conversa, eu perguntei ao ChatGPT. Eu não tenho uma grande relação com o ChatGPT. Ainda bem, não perdes nada. Eu vou-te explicar porquê. Porque ele nunca sabe quem eu sou. Tipo, ótimo. Não, tipo, no sentido, se eu puser quem é o António Raminhos, ele sabe quem é que é. Mas mesmo assim, eu não percebo, por exemplo, essa questão, para uma pessoa desenvolver uma relação com o seu ChatGPT ou com o que quer que seja, primeiro tem que ter uma versão premium, certo? Tem que ter uma versão paga. Não é preciso? Não. Ou seja, mas então tem que conversar muitas vezes com ele. Mas há pessoas que conversam muitas vezes. Sabes como é que porque eu cada vez que falo com ele parece que tipo, nunca me viu na vida. Não, mas sabes como é que esta ideia surgiu? Então, isso também é triste para mim, porque eu fico. Não é nada, não é nada. Eu não valo nada para este gajo. Há pessoas que usam a versão não paga, não é para conversar sobre os Então é isso, então devem falar muito de tal forma que. Sabes como é que esta ideia surgiu? Esta ideia surgiu porque eu trabalho muito não em ambientes tecnologicamente saturados, mas com ambientes tecnologicamente muito saturados. As empresas, sim. Nas empresas, nomeadamente as tecnológicas. E, portanto, o que é que eu começo a observar da minha experiência? Uma forma das pessoas se relacionarem diariamente com aquela coisa e pouco, na minha maneira de ver e na minha crença, pouco funcional. E o meu pensamento foi, se calhar o melhor é mesmo tentar compreender quais são os mecanismos emocionais e psicológicos que estão atrás disto e quais são os riscos reais deste tipo de relação não tão funcional assim à primeira vista. E eu às vezes costumo dizer nas empresas, olha, se vocês se relacionassem todos uns com os outros como se relacionam com o ChatGPT, eu não tinha trabalho aqui. Porque as pessoas relacionam-se com o ChatGPT na base diária, de forma próxima, supostamente conectada, mas não é possível conexão com um algoritmo, como é óbvio, embora ele saiba simular isso muito bem, e portanto é isto, quer dizer, as pessoas, tu felizmente usas pouco e portanto quando vais lá parece que és desconhecido. Exato. Mas essa não é a realidade de muita gente diariamente. Ou seja, porque é tão triste. Então, no mínimo. Porque eu estava a pensar, é triste porque isso prova que as pessoas querem conexão emocional. Isso prova que as pessoas querem ligar-se a algo e querem tirar dúvidas e querem desabafar, mas não querem ter uma cara à frente. Ou isso, isso ao mesmo tempo é triste. Ou isso, ou então, Raminhos, uma outra coisa que é... a outra pessoa, quando é um humano com o humano, o outro humano não está sempre a validar-me, não está sempre a dar-me razão. E, portanto... E coloca perguntas difíceis. E às vezes faz perguntas difíceis e às vezes discorda de mim. E nós, em vez de olharmos para isto como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, de crescimento emocional e até espiritual na relação com outra pessoa, nós olhamos para isto como uma grande chatice. E agressão. E eu sei lá mais o quê? Porque temos egos do tamanho do mundo, enormes e frágeis e, portanto, a relação com o outro começa a doer-nos. Quando vemos ao ChatGPT, ele está sempre a validar-nos, tem resposta para tudo. Se fizeres uma pergunta básica ao ChatGPT... E se tu refilares com ele, ele pede desculpa.
Claro, eu presumo que sim. Sim, nunca fizeste isso. Isso eu já fiz. Tipo, uma vez eu perguntei tipo, que é o António Raminhos e ele disse: o António Raminhos é um comediante, apresentador. E ele assim: e o António Raminhos é casado? É casado e depois deu o nome de outra tipa qualquer. E eu assim: ó burro, o António Raminhos sou eu, pá, eu não sou casado com essa gaja. Peço desculpa, tem imensa razão. E depois lá disse o nome da mulher certa. Ok. Mas, ou seja, tipo, eu posso refilar, se eu dissesse isso a alguém, a primeira coisa que me dizia era: não falas assim comigo, enganei-me, mas não falas assim comigo, estás a falar com quem? Provavelmente, e se te dissesse isso, seria válido e era uma oportunidade para tu refletir sobre a forma como dás feedback a outra pessoa, por exemplo. Sim. Só que nós não gostamos disso. Nós, de facto, é uma necessidade inata do ser humano a conexão emocional, a conexão profunda, e como esta coisa simula esta conexão, nós vamos que nem, posso usar uma palavra menos Podes usar o que quiseres. que nem pategos atrás se quiser uma coisa agressiva. Dizia a minha avó, e muito bem, filha, com papas e bolos se enganam os tolos. Eu não encontro ferramenta onde isto seja mais verdade do que a inteligência artificial neste momento. E não é responsabilidade da ferramenta, é a responsabilidade da forma como nós escolhemos usá-la e relacionar-nos com ela. Há uma coisa, olha, ao mesmo tempo que as pessoas, e eu acho que isto é o próximo passo, que é o passo que nos pode levar para o Exterminador Implacável, que é daqui a 3 anos, que a guerra com os humanos acho que é daqui a 3 anos. Okay. Segundo o filme, acho que é daqui a 3 anos. Mas eu vi esta notícia que há uma empresa na SES 2025, na feira de multimédia, não é multimédia, de eletrónica, informática, inteligência artificial, não sei o quê, foi apresentado um robô girlfriend, portanto já estás a ver onde é que isto vai parar, o tamanho real, com a inteligência artificial de uma mulher, neste caso pode ser de um homem também, mas era um robô silicone completo, de mulher, para combater a solidão epidémica. Custa $175 mil. E há qualquer coisa de escravatura nisso, de estimular o gosto da escravatura, não é? Porque o robô vem para dizer que sim a tudo. Sim. Okay? Isso é coisa que a minha mulher não faz. Ainda bem. E ainda bem. Porque isto estimula no utilizador uma posição de mestre sobre um escravo. Sim. Incentiva o narcisismo, o controlo. Ou seja, isto é uma falsa questão. Combater a solidão epidémica. Isto não faz sentido. Porque não faz sentido são as próprias tecnologias que, em grande medida, estão a contribuir para a solidão epidémica, não é? Sim. Nós evoluímos como espécie social para estarmos juntos uns dos outros, porque isso foi importante na nossa sobrevivência. Mas só é importante na sobrevivência na medida em que estamos juntos. Fisicamente juntos. Se uma tribo pré-histórica fosse visitar outra e deixasse lá uma pedra a dizer like e depois fosse embora, ok, portanto isto não ia de ser de grande utilidade, quer dizer, num primeiro momento podiam atirar a pedra à cabeça de um animal selvagem, mas não ia de ser de grande utilidade. Nós desenvolvemos então sistemas sensoriais para perceber que as outras pessoas estão aqui ao nosso lado e desenvolvemos a solidão como uma motivação, como não é? Mecanismo. Negativa, aversiva, não é? Para procurarmos as outras pessoas. Mas temos, para a solidão parar, temos que identificar, reconhecer com os nossos sistemas sensoriais as pessoas fisicamente presentes. Reais. Por isso, mesmo em pessoas que até têm laços sociais, mas passam muito tempo em comunicação online, o cérebro não está a receber a informação. Nem os sentidos, nem o cérebro estão a receber a informação que está ali alguém verdadeiramente. Isto deixa um lastro de solidão existencial atrás. Não é? Aliás, esta questão do robô, depois eu pus-me a ler mais coisas sobre o tema, e neste momento há robôs, neste caso, claramente sexuais, antigamente as bonecas eram aquelas bonecas da sex shop que a gente via que enchia. Hoje em dia são bonecas, ou bonecos, mas obviamente maioritariamente que é um mercado masculino, bonecas de silicone, tamanho real, que custam 3, 4, 5 mil euros. Eu vi uma boneca que custava à volta de 5 mil euros, tamanho real, tu escolhias o formato, cor de cabelo, etc, tudo, com temperatura corporal, com inteligência artificial, e aquilo dizia lá
que a boneca tinha inteligência artificial que se desenvolvia à medida que ia interagindo com a pessoa em questão e era capaz de se recordar de conversas passadas que já tinham tido. E eu pensei logo, para isso eu já tenho a minha mulher, não preciso, não preciso de outra. Que se recorda o que aconteceu em 1930. Estou já a recordar merdas que eu fiz anteriormente, já lá tenho uma em casa. Sim. E se calhar é mais fria a minha mulher do que aquela. Sabes que existiu um filósofo austríaco de seu nome, Martin Buber, que escreveu um livro em 1923, que foi traduzido para português de Portugal em 2004 ou 2014, agora não tenho a certeza, e que se chama Eu e Tu. Este filósofo, este livro, apesar de ter sido escrito em 1923, nunca foi tão atual como agora. Na opinião deste filósofo, o sentido da nossa vida está nas relações interpessoais. E se nós todos, a nossa vida seria muito melhor se nós todos olhássemos para as nossas relações mútuas como a derradeira expressão do divino, a derradeira expressão do espiritual. Mas isto pressupõe que do outro lado está um tu e não um algoritmo, alguém que, em lugar de me ajudar a desenvolver enquanto ser humano, porque no fundo é para isso que servem as relações, ajuda a desenvolver é o meu ego e nada mais. E nada mais, porque se eu estou a receber constantemente validação, é o ego que está a ser alimentado. Se eu estou a receber constantemente elogios e nunca sou contrariada, é o meu ego que está a ser alimentado e não o meu espírito. Se eu estou com preguiça de não sei o que e o robô está sempre disponível para tudo, é outra vez o meu ego que está a ser alimentado e não o meu desenvolvimento pessoal ou o meu espírito. E quer dizer, é uma coisa tremenda, porque na realidade até se pode dizer que o objetivo destes robôs é terminar com a solidão existencial, mas paradoxalmente é precisamente o que eles vão acabar por gerar, um vazio enorme dentro de um ser humano que não tem uma relação genuína nem verdadeira, está-se a limitar a ser bajulado e a ser validado e a crescer no seu ego, e o resultado disto, bom, não sabemos qual é, mas é algo que nos interessa saber. Eu diria que não vai ser bom o resultado. Eu também diria que não será assim muito bom, mas lá está, mas não há ainda ver. Aqui não há. Um empirismo. Temos que também a ganhar consciência. Os problemas com as redes sociais já são de longa data, desde o início, não é? Mas só mais recentemente é que se começou a tomar consciência com consequências pragmáticas. Isto demorou um bocado, não é? Provavelmente com a IA vai acontecer a mesma coisa. Ainda os cientistas, os psicólogos clínicos ainda vão ter a batalhar muito, falar muito, até que alguém acorde e comece a pensar a fazer qualquer coisa. Eu à partida estou à espera disto. Olha que eu ainda há 2 dias estava a falar, já não com um amigo meu, íamos de carro e íamos a falar exatamente disto e como isto é já um ponto sem retorno. Isso também é uma mensagem que interessa divulgar por questões promocionais. Porque se isto é sem retorno, então já não há nada a fazer. Sem retorno no sentido em que tu não consegues cancelar, neste momento tu não consegues dizer assim, isto vai destruir-nos a todos. Para. Sim. Isto não, é impossível. Isso não, mas ganhar consciência para fazer um uso mais funcional, mais construtivo, sim. Também não vamos acabar com as redes sociais, não é? Também não vamos acabar com os smartphones, mas convém que o uso disfuncional seja o mínimo possível, não é? Sim. Agora, muitas vezes esta mensagem do fatalista, não é? Já não é possível mudar nada. Isto agora vai-nos controlar a todos e só tem é que obedecer. Vamos esperar pelo fim. Ok. Portanto, isto também é uma mensagem que eu acho que interessa transmitir porque cria passividade. Tens razão. Na audiência. Na realidade, o nosso interesse é, de facto, despertar o interesse e a consciência e a atenção. E o sentido crítico. E o sentido crítico para que as pessoas façam o uso mais adequado e mais correto. Não é uma questão de parar ou não parar. Não sei se seria possível ou não. Também não é o que estamos a advogar. Não? O que nos interessa é ajudar as pessoas a tomar uma maior consciência dos eventuais perigos, e que são eventuais, não é? São porque de facto ainda não estudámos isto, pelo menos em Portugal. Sim, não é? mas eu acho que já consegues ir testemunhando. Já, não há apenas um estudo
científico perante isso que nos apresente números. Em Portugal não há nenhum, estamos mas a fazê-lo, não é? Estamos a fazer a Isto também é investigação. uma área que está a despontar, não é? Sim. Porque, Isso Claro. é muito recente. não é? Eu acho que há outro perigo associado, que é o poder de usar a inteligência artificial, de alguém usar a inteligência artificial para a manipulação dos outros. E tu assistes isso num caso que a mim me preocupa um pouco, e eu acho que já existe cá em Portugal, mas eu já vi no Brasil, já vi em inglês, portanto, eu não sei se era americano ou não, mas presumo que sim, que são pessoas que utilizam a inteligência artificial como se fosse a voz da verdade. Aham. E que, na verdade, geralmente, quem é que utiliza isto? São pessoas que estão também muito ligadas a teorias da conspiração. Os QAnons, os antivacinas, os movimentos globais, e etc. Isso tudo. Em que, basicamente, tu percebes que falam como se tivessem acesso a uma entidade superior, diz-me, é verdade que as vacinas fazem mal? E ela diz, é verdade que as vacinas fazem mal. E as pessoas acham que por aquilo estar a dizer que é verdade que as vacinas fazem mal, isto de uma forma muito simplista, na realidade o que está ali a acontecer é, esta pessoa já falou tanta vez e já lhe deu tantas voltas no sentido, mas há um estudo que diz não sei o quê, mas eu tive um primo meu que adoeceu por causa do não sei o quê. Ela acaba por validar aquilo. E já há aquilo tudo. vários estudos a mostrar que a confiança na IA É maior está do que no- associada a problemas mentais, porque não convém estar muito confiante. O pensamento crítico deve estar a funcionar permanentemente. A resposta pode estar acertada, pode estar próxima da E verdade, isso- ou pode não estar, ou E pode estar altamente completamente enviesada. porque Sim. a máquina aprende com aquilo que eu previamente já lhe disse. Sim. E depois eu pego naquilo e dito uma pergunta e ele dá uma resposta que obviamente eu quero ouvir. E esta é outra coisa interessante. E eu lembro, e porquê é que eu me lembrei disto? Porque isso tu estás a dizer, e por outra questão do ego, porque nos casos que eu ouvi, eu acho que era no Brasil, ou nos Estados Unidos, olha, já não me lembro. Mas eu sei que já há cá, porque a Joana Marques já fez uma cena a gozar com isso. Mas os casos que eu vi, eu já conhecia há mais tempo. Exatamente disso, que é a inteligência artificial referir-se à pessoa como do género, sim, mas tu sabes isso porque és um ser que está desperto e que estás não sei o quê. E eu penso, pronto, obviamente, Ego, sim. ego. Mas a mim faz-me confusão é como é que as pessoas que ouvem isto, porque acabam por seguir este pensamento porque elas próprias querem uma validação daquilo que acreditam. Claro. E lá está, a inteligência artificial dá-lhes aquilo que elas querem acreditar. É o viés de confirmação, que é um fenómeno muito conhecido da psicologia. Portanto, nós estamos sempre com a necessidade de confirmar aquilo que nós previamente já sabemos. Porque se coloca em dúvida, se me vai colocar em dúvida algo que eu até agora acreditei, o que é que diz para trás tudo o que está para trás na minha vida? Com certeza, o que é que diz da minha identidade e qual é a minha estrutura a partir de agora? Se toda a vida acreditei nisto e agora de repente percebo que não, nem há espaço no nosso cérebro, a não ser que estejamos muito conscientes disto, não há espaço no nosso cérebro para dúvidas sobre as nossas crenças absolutas. Então enviesamos a inteligência artificial e ela devolve-nos a resposta que nós queremos ouvir. Quanto tempo é que demora a enviesar a inteligência artificial? Tem noção? Olha, não faço ideia, mas eu presumo que... Eu acho que é desde o início. Eu presumo que ela está enviesada desde que nasceu. Faz parte da sua essência, não é? Exato. Não, mas por exemplo, uma pessoa que acredita em todas as teorias da conspiração, faz o checklist de todas, e a inteligência artificial confirma tudo aquilo que ela diz, até que quanto tempo de treino é que a inteligência artificial precisa? É rápido de certeza, mas é uma experiência que podes fazer. Eu não quero. E fazes bem. Fazes bem. Pois é melhor. Provavelmente Eu acho que é melhor. essas respostas ocorrem com base já no historial de conversa que a pessoa tem, não é? Sim, e que não precisa de ser um historial longo com toda a certeza, porque ela aprende com cada coisa que eu lhe digo, ela percebe exatamente o que é que eu preciso de ouvir de volta. Ela sabe exatamente o que eu preciso ouvir de volta. Por isso é que nós somos tão fascinados com a inteligência artificial. Tu dificilmente sabes o que eu quero ouvir de volta e, portanto, dizes uma coisa que eu não gosto de ouvir e eu vou ficar toda chateada. E a inteligência artificial não me chateia. E confirma sempre o que eu já sei, eu sou a maior e aquilo tudo, estás a ver? Então, isto é muito tentador. É muito tentador. Sim. E nós caímos nesta tentação constantemente. E já há um estudo a mostrar uma correlação entre narcisismo e
conversas pessoais com os chatbots de inteligência artificial. Portanto, acho que dele estimular o és uma senhora, és o maior. Já existe confirmação. Eu senti, não sou uma inteligência artificial digna. Há fatores de risco muito importantes para a dependência. Um deles é a idade, os jovens, não é? Outro são algumas profissões, nomeadamente aqueles que estão muito imersos em Pois, eu ia perguntar se há faixas etárias e classes sociais que são mais propensas a uma... Os jovens são muito propensos. A grande maioria dos estudos que existem até agora versam sobre adolescentes e jovens adultos, portanto ali até por volta dos 25, 26 anos. E traços de personalidade. As personalidades mais narcisistas, pois claro que têm uma maior propensão para uma relação não tão funcional com a inteligência artificial, naturalmente. Sim. Eu curiosamente, fui perguntar também ao ChatGPT, aproveitei a conversa e eu pensei, porque há uma coisa curiosa, porque lá está, o ChatGPT ou a inteligência artificial pode ser útil. Eu preparo a maior parte das entrevistas. Claro. Eu também procuro muita informação. Eu digo assim, olha, vou entrevistar 2 pessoas que estão a fazer estudos sobre inteligência artificial e sobre a sua influência na saúde mental. Preciso de perguntas pertinentes, curiosas, inteligentes. Ele dá-me uma data de perguntas, eu vejo umas. Ok, é fixe, surgem-me outras, olha, isso daqui posso escrever isto, outras são uma grande bosta, meto de parte. Mas isto acho que é um uso inteligente e normal da inteligência artificial. Eu estou a fazer um brainstorming, quando, em vez de estar a ligar a um amigo meu e dizer, olha, vou entrevistar uma pessoa, ajuda-me aí. Tenho aqui esta ajuda, mas é um brainstorming. Eu estou a ter o meu próprio pensamento crítico. E então eu perguntei à IA, se ela achava que era má. Ok. Perguntei se ela achava que era má. E o que me disse foi: a inteligência artificial não é intrinsecamente má. Intrinsecamente. É uma ferramenta criada por pessoas e reflete objetivos, dados e decisões humanas. Que era aquilo que vocês disseram, na realidade. Mas pode ter um lado mau. Na prática, quando é mal desenhada, usada sem salvaguardas ou com fins prejudiciais. Principais riscos relevantes para a saúde emocional: reforço de comportamentos compulsivos, feedback rápido e personalizado pode incentivar o uso excessivo, manipulação e exploração, algoritmos projetados para engajamento podem priorizar conteúdo que provoca ansiedade ou polarização, erros, inconsistências e gaslighting, respostas equivocadas ou contraditórias que podem confundir ou minar a confiança no usuário, viés e exclusão, recomendações inadequadas que podem agravar vulnerabilidades já existentes, substituição inadequada de apoio humano, trocar terapia ou relações reais por interações com a inteligência artificial aumenta o isolamento, ou pode aumentar o isolamento neste caso, uso mal intencionado, fraude, desinformação e vigilância que afeta o bem-estar coletivo. Parece-me até uma resposta coerente. Sim. Sobre a qual temos pensamento crítico, mas é uma resposta até bastante coerente. O problema do utilizador disfuncional é que vai ler essa resposta coerente, mas depois vai fazer coisas... vai falar sobre a vida pessoal... Mas se eu for uma... Exato, e depois é através desta... Sabes que a forma como nos deveríamos relacionar preferencialmente com a inteligência artificial é lidando com ela como uma ferramenta que ela é. Exato. E com, o que é que eu quero dizer com distanciamento. Com distanciamento. Com distanciamento. O que é que eu quero dizer com isto? Evitar o bom dia, ajuda-me por favor. Eu faço isso. Muito obrigada. Mas eu faço isso pelo gozo. Sim, mas ela não sabe, ela não tem percepção da ironia, ela não tem percepção da brincadeira e, portanto, nós estamos... E outra coisa, porque cada vez que nós metemos um prompt no ChatGPT ou noutro qualquer, nós estamos a consumir eletricidade desnecessariamente. Ou seja, há um conjunto. Se nós somarmos todos os prompts de muito obrigado, por favor... Pois é, isso eu já ouvi notícias disso. Quando nós, em grande escala, fazemos isto, não é? Potencialmente 8 mil milhões de pessoas, não serão todas, porque há pessoas que não têm acesso, mas potencialmente 8 mil milhões de pessoas com este tipo de prompt que antropomorfiza um instrumento, estamos só a gastar recursos do planeta desnecessariamente. E estamos a criar uma relação que não faz sentido, porque eu não digo, olá copo, dás-me licença que beba um bocadinho de água, obrigada, no fim, não é? Nós não dizemos, porque temos muita consciência de que aquilo é apenas mas uma as pessoas ferramenta. fazem, há uma parte que faz por solidão, outra que faz por medo.
Olha, por medo, sabes que eu vi uma notícia há pouco tempo que me deixou quase escandalizada. Há uma grande percentagem de pessoas que todos os dias de manhã, quando acordam, vão ao chat GPT e ao Google Dizer, sou teu amigo. dizer bom dia, eu amo-te. E porquê? E o motivo pelo qual, quando entrevistados, porque fazem isto, o motivo pelo qual fazem isto é o dia, eu não sei se isto vai acontecer ou não, mas na cabeça das pessoas isto é possível. Então a explicação é o dia em que a inteligência artificial dominar o mundo, ela saberá que eu a adoro e que eu sou amiga e, portanto, não é preciso ter antagonismos em relação a mim. Portanto, sim, nós somos movidos por medo, por preguiça, procrastinação, vergonha, controle e uma data de outras coisas. É assim que nós lidamos com a inteligência artificial e este é o verdadeiro perigo. Mas dito isso dessa maneira, Eugénia, eu acho que é melhor isto acabar e a inteligência artificial dominar e pronto. É pá, sim, eu às vezes fica feito. Pronto, acabou-se. Eu às vezes também penso, olha, quando as máquinas tomarem conta disto está resolvido. Olha, curiosamente eu fiz exatamente essa pergunta. Perguntei, a inteligência artificial pode vir a dominar o mundo e assumir o controle? E ela respondeu. Ela disse. Uma resposta grande, mas depois eu só tirei o curto e direto porque era uma resposta muito grande. Okay. Não no sentido hollywoodiano da IA decide dominar o mundo num futuro próximo. Dominar o mundo como em filmes é improvável. Mas perdas de controle, abusos e impactos sociais graves são riscos reais que exigem ação técnica, política e ética. Agora, sim. E curiosamente a prova de inteligência artificial diz agora. Mostra um bocadinho também isto é aquela bom coisa, senso, não é? Por parte das tecnológicas. Não é? Isto é aquela do ponto de vista humano, é aquela expressão do vocês agarrem-me senão eu parto isto tudo. Mas essas respostas muito bonitas e muito corretas e muito racionais, não é? Aparecem misturadas com o olá, aparecem também misturadas com o apelo à antropomorfização. Sim. E a antropomorfização não é uma coisa boa, não é? Portanto, o bom e o mau, mesmo no contexto dessas respostas muito razoáveis, não é? Há todo um leque de problemas que anda ali em torno daquela tecnologia, não é? Sim. Uma coisa é certa, a humanidade neste momento dá preferência, a humanidade entre aspas, porque a grande maioria de nós não é tido nem achado nos desenvolvimentos destas coisas, não é? As big techs é que estão no comando disto tudo e o lucro atrás também, enfim, não há nenhum problema em querer fazer lucro, de princípio, o problema pode ser a eventual má utilização disto e eu creio que está a haver uma péssima utilização no sentido em que a preferência, é dada a preferência ao desenvolvimento rápido do que à regulamentação, entendes? Sim. Do que à compreensão dos eventuais riscos de uma rápida evolução. E ninguém está preocupado, ou se está preocupado também não interessa muito dizê-lo, porque depois também há aqui um conjunto de politicamente correto, há coisas que não se dizem, é uma tecnologia nova, aí não sejas quadrada, há um conjunto de preconceitos às vezes em relação à manifestação de posições diferentes da maioria, mas na realidade neste momento dá-se uma preferência muito grande à evolução rápida em detrimento da compreensão dos eventuais perigos e sobretudo da regulação. Nós devíamos estar a apostar mais na regulação. Sim, porque mas isto é quase tipo de estar a navegar em águas abertas e à medida que vês de onde o vento sopra é para onde se vai e vai-se gerindo. É um bocadinho isso. Mas agora imagina o perigo de uma coisa destas cair nas mãos de um grupo terrorista, por exemplo. E achas que já não está a ser feito? E provavelmente já está a ser Porque também, obviamente, há coisas muito boas. A evolução na medicina através da inteligência artificial e aquilo que pode trazer e que já trouxe em alguns casos é muito bom. O problema é como tudo, é o que tem de bom e o que tem de mau associado. Com certeza. E nós para termos uma relação funcional e saudável com este tipo de ferramentas e de tecnologia é importante estarmos conscientes do que é bom e usar o que é bom e estarmos conscientes do que pode ser um risco e evitar tanto quanto possível os riscos prováveis que isto também tem, mas que nós insistimos em não querer ver, porque estamos naquela fase de enamoramento, é uma coisa que surgiu no final de 2022 e todo mundo acha muita graça a dizer obrigado e por favor e meu querido chat GPT e não sei quê, e andamos nesta fase de enamoramento e esquecemos que provavelmente esta tecnologia também tem o seu lado não tão luminoso, ou não tão útil, ou não tão bom, não é? Como tudo.
Será que a inteligência artificial pode ajudar no desenvolvimento espiritual? Eu diria, Isso é uma boa questão. eu diria que não podem ser mais incompatíveis. Exato. Sim. Vamos lá ver as experiências espirituais enquanto estados emocionais, não enquanto ideologia, porque enquanto ideologia vale tudo, não é? Mas enquanto estados emocionais requerem uma passividade mental, requerem uma introspeção, não é? Uma abertura às experiências interiores, psicológicas, não é? Isto está nas antípodas da utilização de uma máquina, não é? Sim. Eu tenho, aliás, se há coisa boa para o desenvolvimento espiritual, eventualmente É o não usar. está na oposição, num uso muito criterioso Eu já para perguntei. cultivar esses tais estados de introspeção, consciência interior. Eu já perguntei à ChatGPT se Deus existe, como é óbvio. E já tive respostas que sim e que não. Ou melhor, já tive respostas de... Deve ser agnóstico. É uma hipótese. Exato, é agnóstico. É uma hipótese e eu percebo que se diga isso porque lá está, é a base de dados Claro. que está ali a responder. Obviamente. E se existem extraterrestres, esse tipo de coisas, e vai sempre por aquilo que é mais lógico. Mas eu acredito que se é de experimentar nesse sentido, se lhe der uma volta, vai começar a dizer que se calhar que existem extraterrestres e que estão cá e que estão a ser mais o quê e blá blá blá. Se o treino e o enviesamento dado pelos programadores for nesse sentido por alguma razão, Não é só os programadores. Sim, é sim, o o próprio utilizador. ou o próprio utilizador, exato. Em que momento é que vocês estão nesse trabalho que estão a fazer? Olha, estamos na fase da preparação, um bocadinho já mais à frente, não tarda muito, vamos começar a recolha de dados. É através de questionários? Sim, mas também vai ser realizada Uma uma experiência, um estudo experimental, em que vamos pedir a um grupo de utilizadores pesado da IA para usar o mínimo possível. Ok. Porque este paradigma de intervenção tem funcionado com as redes sociais. Se dizemos à pessoa, não uses, ela nunca vai fazer isto completamente, mas vai reduzir. Isto depois pode também ser confirmado. E depois descrever o que é que sente em relação à restrição. E depois ver se com esta restrição Uma há diminuição melhoria dos sintomas emocionais. do estado emocional. Não é? Sim. Neste momento, e com aquilo que conhecem da inteligência artificial e do trabalho que estão a desenvolver, que apesar de ainda estar numa área muito embrionária, que conselhos é que poderiam deixar às pessoas que estão a ver ou a ouvir em relação à utilização da inteligência artificial? Então, eu de alguma maneira já dei alguns, não é? Evitar tanto quanto possível as interações mais de natureza mais humana e emocional. O por favor, o obrigada, o meu querido, o que fofinho, este tipo de coisas deve ser evitado tanto quanto possível para a defesa do próprio, porque isto mantém-nos num certo distanciamento emocional que é muito saudável. Depois, usar esta ferramenta como o que ela é, uma ferramenta. Pode ser uma ferramenta de trabalho, essencialmente, esporadicamente e excepcionalmente pode haver ali, posso ir tirar uma dúvida sobre um estado emocional que sinto, mas atenção, porque nesses casos será melhor procurar ajuda profissional ou então um chatbot terapêutico, que é especificamente treinado para isso, mas também falta compreender a longo prazo os efeitos secundários desta Mas em termos éticos, se relação. calhar o chatbot terapêutico eu acredito que tenha mais balizas. No sentido, É provável, em última mas análise, diz procura ajuda. É provável. Não é? Sobre isso nós Não sei, estou sim, aqui nós também não. Os chatbots terapêuticos não são a área do nosso estudo e, portanto, não temos assim grande conhecimento sobre como funciona. Eu diria que os mais generalistas não são para usar nesta vertente emocional ou de saúde psicológica. E usar com peso, conta e medida, como tudo na vida, não é? Há bocado o senhor professor dizia, bem, sair com os amigos e beber uns copos é muito saudável, fazer isto todos os dias ou várias vezes ao dia é muito doentio. E, portanto, aqui é mais ou menos a mesma coisa. E ficar à cautela, não confiar completamente e cegamente na inteligência artificial como se fosse Deus a falar.
Porque lá porque ela diz não é verdade, ou pode não ser verdade. Manter o sentido crítico é muito importante. E outra ainda, nós estamos a escolher não pensar neste momento. Vamos lá e dizemos, olha, faz-me aí um e-mail, porque não queremos pensar 10 minutos ou meia hora que fosse para fazer um e-mail. Não queremos pensar. Neste momento, estamos a escolher não pensar. Se continuarmos a fazer esta escolha, é provável que chegue um momento em que não vamos conseguir pensar. Inclusive isto está, eu diria, ligado com a reversão de efeito Flynn, não sei se já ouviste falar, mas desde que se mede o QI da humanidade, desde, penso que da década de 80... Tem vindo a diminuir. A última, provavelmente antes, a última vez que este estudo foi feito, o QI da humanidade diminuiu. Várias explicações têm concorrido para isto, uma das quais é o excesso de tecnologia. E toma nota que a tecnologia até agora não pensava por nós. E mesmo assim nós ficámos mais burros. Agora imagina o que vai acontecer na próxima vez que este estudo for feito. Portanto, a salvaguarda das nossas capacidades humanas e a salvaguarda da nossa cognição, a salvaguarda das nossas relações sociais e a salvaguarda da nossa saúde não tem preço. E hoje estamos muito conscientes para usar esta ferramenta da forma mais sábia possível e saudável, sim. Ou então é provável que a utilização excessiva desta ferramenta nos comece a fazer muito, muito mal. E, na verdade, é isso que nós estamos interessados em indagar com esta investigação científica. Não tenho nada a acrescentar. Eu estava só aqui para terminar, eu estava também aqui a pensar nisso que tu disseste do QI. Fez-me pensar uma coisa, se calhar nós estamos a completar o processo de evolução, que é o de desevolução. Voltamos a ser macacos. Agora voltamos a regredir, Neandertal. Agora o homem começa a ficar... Exato, começa a curvar e no fim nasce-nos a cauda e voltamos para as árvores. Talvez. E se calhar é isso. Olha, Eugénia, professor Rui, muito obrigado por terem vindo. Obrigada a nós por esta conversa e gostava de vos voltar a ter cá provavelmente talvez daqui a um ano. Será? Não sei, eu estou a dizer por causa do estudo. Sim, não estou a ver menos do que isso. Sim, não, menos não. Pois, então nós vamos falando e quando tiveres novidades voltam cá porque fico curioso, obviamente, ver onde é que isto, com os resultados, onde é que isto vai dar. E quanto a vocês, muito obrigado por estarem desse lado. Já sabem, tem o podcast quartas-feiras, um episódio novo, 6 da manhã sai em áudio, meio-dia sai em vídeo, aqui no YouTube. Venham aos comentários, partilhem as vossas opiniões e a vossa relação, por exemplo, com a inteligência artificial. Segundas-feiras, às 6 da manhã, os intermédios em áudio e ao meio-dia sai também em vídeo os pequenos episódios desta categoria, que eu chamo... categoria, esta rúbrica, que são os intermédios. Muito obrigado por estarem desse lado, até para a semana, e eu acho que a melhor maneira de eu terminar isto é só dizer I'll be back. Quando falo, descubro mais sobre mim, e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos.